Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual na Europa a partir do século XVII, mas se consolidou de vez no século XVIII, conhecido como o Século das Luzes. A França é considerada a grande líder iluminista na Europa. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade com a razão, em detrimento ao da fé e da religião, e buscaram críticas mais racionais nos diversos campos do saber humano. O ideal era defender a liberdade, o progresso, a tolerância, ter afastamento da igreja e também afastamento do Estado. Eles também eram contrários ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram polêmicas, pois iam contra o antigo regime. Com isso, Diderot e D'Alembert reuniram todas as ideias iluministas no livro de 35 volumes, chamado de Enciclopédia. Essas ideias se difundiram mais na burguesia, que tinha o money, mas não tinha muito poder político. Um resuminho rápido aqui. A razão é considerada uma fonte legítima para o alcance de todo tipo de conhecimento. Faz-se imprescindível os questionamentos e investigações para fomentar o conhecimento da sociedade política e econômica. Alguns pensadores acreditam na natureza, de forma que ela seja capaz de explicar o comportamento humano e da sociedade. Eles também criticavam muito o absolutismo, o mercantilismo e as vantagens da nobreza e da igreja. E ainda defendiam a liberdade política, econômica e igualdade de todos conforme a lei. Economicamente falando, o absolutismo foi duramente criticado pelo iluminismo. O mercantilismo também sofreu algumas mudanças, se tornando mais igualitário e mais harmônico. Devido à nova realidade do capitalismo, eles afirmavam que devia ser usado o liberalismo ao invés do Estado. Ao invés do Estado intervir na economia. Ele deveria deixar para que o mercado regulasse a própria economia. O despotismo esclarecido era a forma que alguns governadores usavam para aderir às ideias iluministas e assim modernizar seus respectivos estados. E algumas consequências do iluminismo, né? Causou o fim do colonialismo, do absolutismo e implantou o liberalismo econômico e liberdade religiosa. No Brasil, um exemplo claro, um exemplo vago de iluminismo é a Revolução Pernambucana de 1817. Agora, alguns iluministas. Montesquieu foi um crítico assíduo do absolutismo e do catolicismo. Defensor da democracia, escreveu a obra O Espírito das Leis, onde propunha a divisão do poder em 3 classes, sendo essas o executivo, o legislativo e o judiciário. Defendia também que somente as pessoas com boas rendas poderiam votar ou se candidatar. Agora, Voltaire, que era muito crítico da igreja do antigo regime. Voltaire defendia muito a liberdade da expressão, era defensor da ciência e do progresso. Era a favor também de uma monarquia esclarecida, onde o governador era influenciado pelas ideias iluministas. Rousseau criticava bastante a burguesia e a propriedade privada. Rousseau é engraçado que ele é um caso meio que fora da curva, pois ele criticava bem a burguesia e a propriedade privada. E dizia que os homens eram bons por natureza e capazes de viver em harmonia, mas que o poder que os proprietários de terra tinham que fazia a desigualdade e os conflitos sociais surgirem. Ele propunha um governo onde o povo teria poder politicamente e que as decisões seriam tomadas só se a maioria aceitasse. Agora, John Locke. Para ele, os homens formavam a sociedade e instituíam um governo para benefício próprio. O direito da vida, da felicidade, a ter propriedade. E se o governo abusasse desse poder, ele deveria ser substituído. Para ele, todos os indivíduos nascem iguais, sem valores, sem nada. E agora, Adam Smith, que é considerado o pai da economia. Ele dizia que os trabalhadores só trabalhavam por interesses próprios, mas que isso acabava ajudando todos. Ele criaria a metáfora da mão invisível, que viria a se tornar um dos lemas do liberalismo econômico, onde os seres iriam preferir comprar algo de seu próprio país a comprar algo em um país estrangeiro. Ele também assegurava a ideia de que o trabalho deveria ser realizado por etapas, onde o trabalhador iria cada vez mais melhorando e se tornando mais eficiente com o tempo. Isso criaria uma mão de obra mais qualificada.